Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graça e paz, povo de Deus, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor pela sua graça, que é infinita, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias que são sobre nossas vidas, porque a própria palavra do Senhor, Ele nos diz, nos dá a certeza de que são as suas misericórdias as causas de nós não sermos consumidos. Na qual o Senhor, louvado seja Deus pela sua infinita graça, nos dá a oportunidade de nos rendermos diante da tua presença, de nos colocarmos na presença dEle como dependentes dEle, louvado seja Deus. Como nos colocarmos diante da presença dEle, louvado seja Deus, declarando-se que somos dependentes dEle, de que sem Ele nós não podemos fazer nada, de que sem Ele nós não podemos ir a lugar algum, louvado seja Deus. É momento de nós declararmos que somos dependentes dEle, de que dependemos da sua graça, que dependemos das suas misericórdias, para que assim não sejamos consumidos pelos dias maus, pelos caminhos maus, pelas pessoas más que nos cercam, pelas aflições destas vidas, louvado seja Deus. Mas a única coisa que nos garante e nos dá a certeza é do seu amor, é do seu cuidado, é das suas misericórdias para conosco, é a sua palavra, que é vida para aqueles que crêem, louvado seja Deus. E assim, o Espírito Santo de Deus ministrou a palavra do Senhor, palavra estas que nos fortalece, palavra esta que nos dá a certeza de um novo amanhã, palavra esta que nos dá paz, que traz consolo ao meu e ao teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor, que nos garante vitória, que nos garante a certeza de que esse mesmo Deus, Ele não mudou, mas Ele permanece o mesmo. Permanece o mesmo cuidando das nossas vidas, nos dando a oportunidade de nos redimirmos, de nos voltarmos para Ele, de nos colocarmos com um coração sincero, com uma mente sincera, com todo o nosso ser sincero diante da presença dEle. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Deixa Deus falar contigo através dessa passagem. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs num vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e fareis-vos estender-se pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como assim me deu a ordem. E houve um grande ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu-se a carne, e estendeu-se sobre ele a pele, louvado seja Deus, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e vivereis. E se puseram de pé, como um grande exército em extremo. Então me disse: Ó filho do homem, estes ossos são todos
a casa de Israel. Eis que me dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que disse isto e o fiz, diz assim o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graça, louvado seja Deus, te damos, ó Senhor, pela sua bendita palavra. Louvado seja Deus, qual fala conosco nessa tarde, aleluias, aleluias. Meus amados, assim o Senhor levou em espírito ali aquele profeta, em visão. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. O meu Deus, o teu Deus, Ele é o Deus que te conhece, Ele é o Deus que nos conhece, aleluias. É o Deus que sonda o mais profundo da nossa alma. Louvado seja Deus. E assim, meus amados, o Senhor levou aquele profeta em meio àquele vale. Louvado seja Deus. E ele se colocou de pé diante daquele vale. Louvado seja Deus. Cheio de ossos. E mais o Senhor ainda fez andar ao redor daqueles ossos. E ele viu, meus amados, e eram muito numerosos, como assim falou este. E estavam todos sequíssimos, sem vida, sem pele, sem nervo. Louvado seja Deus. E ali, meus amados, o Senhor pergunta para aquele profeta, assim como o Senhor pergunta para mim e para você nessa tarde. Terá jeito, louvado seja Deus? Poderá esses ossos reviver novamente? E dizemos nessa tarde, só o Senhor sabe. Assim como respondeu o Senhor, aquele profeta ao Senhor, tu sabes. Então ali o Senhor, louvado seja Deus, deu uma ordem àquele profeta, para que ele viesse profetizar em meio àqueles ossos, em meio àquele vale de ossos secos. Imaginamos, meus amados, nesta hora, aquela visão, aquela situação, aquele profeta, de pé, olhando em meio àqueles ossos, olhando em volta, aonde não havia mais vida, aonde não havia mais carne, aonde não havia mais nervo, nem pele, contudo não havia a vida, ou seja, o Espírito. E ali ele começa a profetizar em meio àquele vale, dizendo, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ali ele começa a profetizar em meio àquele vale de ossos secos, dizendo, eis que farei entrar em vós o meu espírito para que vivas. Louvado seja Deus. Meus amados, quero te dizer nessa tarde, louvado seja Deus, que sem a presença do Senhor nas nossas vidas nós não somos nada. Talvez possamos olhar e vermos somente como se encontrava a situação deste povo. Louvado seja Deus. Qual o Senhor estava tratando, falando, louvado seja Deus. Este profeta referindo-se ao povo, a situação daquele povo qual se encontrava. Louvado seja Deus. Sem vida, somente ossos, não havia neles nervos,
Não havia nele carne, não havia nele, louvado seja Deus, nem pele, nem mesmo espírito, que era vida. Se encontravam todos sequíssimos, sem vida, sem esperança, sem expectativa de vida. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas o que eles precisavam era ouvir a palavra do Senhor. Era dar ouvido à voz de Deus. Para que assim o Senhor pudesse, louvado seja Deus, mudar aquela situação. E ali o Senhor continua, aquele profeta continua profetizando. Assim como o Senhor deu a ordem para que ele viesse profetizar, dizendo: e porei nervos sobre vós, e farei descer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Então profetizei como assim o profeta falou, assim como o Senhor deu a ordem. Oh, aleluias. E houve assim um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aleluias. Meus amados, vejamos, possamos imaginar a situação qual se encontrava aquele povo. Somente os ossos, não era pouco osso, era muito osso. Era muitas vidas. Muitas pessoas ali que se encontravam ali naquele lugar sem vida, sem mais esperança, louvado seja Deus. Se encontravam no chão sem força. Mas o Senhor estava chegando. Louvado seja Deus. O Senhor estava chegando para operar milagre. O Senhor estava chegando para colocar cada osso nos seus ossos. O Senhor estava chegando para fazer um reboliço grande. Louvado seja Deus. E mostrar que era o Senhor. Louvado seja Deus, que estava ali. Louvado seja Deus para mudar aquele quadro, para mudar aquela situação. E ali, meus amados, o Senhor deu a graça àquele profeta. E aquele quadro, aquela situação, o Senhor estava mudando. Não era mais a situação que ele chegou ali, a visão com o Senhor, quando chegou ali naquele lugar, que se pôs de pé em meio àqueles ossos, que era muito. Ossos se encontravam sequíssimos, sem vida. Mas o Senhor tinha dado uma promessa de que traria o Espírito para que vivesse vida. De que traria nervo, de que faria crescer carne, de que estenderia a pele. E que mais poria nele o Espírito dele para que vivesse, para que sabesse que era o Senhor. Louvado seja Deus. E ali quando este profeta faz ou tenta-se a ordem de Deus, começa a profetizar em meio àqueles ossos, algo começa a acontecer. Houve-se um ruído quando aquele profeta começa a profetizar. Aleluia. Eu quero te dizer, começa a profetizar aí onde tu está. Talvez tu tenhas olhado, quase talvez o Senhor tenha deixado que você viesse ver essa situação. Aleluias. Mas ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Começa a profetizar assim como o Senhor te dá uma ordem nessa tarde. Começa a profetizar em meio a este vale. Que assim como o Senhor permitiu que este profeta viesse ver a situação mudando, louvado seja Deus, você vai ver um grande reboliço do Senhor aí na tua casa. Vendo cada osso se juntar no seu osso. Assim como aquele profeta olhou, a situação estava mudando, não era mais aqueles ossos sequíssimos. Mas aquele profeta olhou e viu
nervos sobre ele vindo, carne sobre a carne. Viu estendendo-se a pele sobre eles. Mas ainda faltava algo. Faltava sobre ele o Espírito de Deus. Faltava sobre eles vida. E ele começa, não para, ele começa profetizando assim como o Senhor deu ordem. E o Senhor diz para ele: profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vendo 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Meus amados, eles estavam mortos, aquele povo estavam mortos, sem vidas, sem vida. Mas Jesus estava mudando o quadro. O Senhor estava mudando aquela situação. E assim o profeta profetizou como o Senhor deu ordem. Então o Espírito entrou neles e eles se puseram de pé como um grande exército em extremo. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus está levantando aí na tua casa um grande exército. Aleluias. Deus está mudando o quadro, a situação. Aleluias. Aqueles que se encontram no leito de hospital, sem vida, sem solução. O homem, o médico, talvez tenha chegado para ele e disse: ó, não tem mais jeito. Leva para casa este moribundo, porque não tem mais jeito. Jesus está chegando. O médico do médico está chegando. O Espírito da vida está chegando, aleluia. E está levantando um grande exército de homens, de mulheres. Talvez se encontrassem como se encontravam estes ossos, este povo sem vida. Mas Jesus está chegando. O Deus que dá vida está chegando, está mudando situação. Na tua casa, dentro da tua casa, no teu lar. Talvez não tenha mais paz, mas a paz está chegando. Louvado seja Deus. Talvez não há paz mais dentro do teu lar, mas Jesus está fazendo rebuliço grande, aleluia. Jesus está juntando cada osso no seu osso. Jesus está colocando cada lugar, em cada lugar, cada um no seu lugar. Louvado seja Deus. Jesus está juntando. E vai se colocar aí na tua casa um grande exército. Um exército de mulheres, de homens da tua casa. Louvado seja Deus para fazer parte do povo de Deus. Então profetiza. Então, e ali o Senhor continua. O Senhor diz para aquele profeta: estes ossos, olha, era a situação que se encontra a casa de Israel. É a situação que se encontra o meu povo. Eis que o povo diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ou seja, meus amados, aquele povo não tinha mais esperança, estava sem vida. Para eles não tinha mais jeito. Mas quem disse que não tem jeito? Porque aonde o Senhor está, quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, quando nós nos levantamos, louvado seja Deus, e fazemos como este profeta, dá ouvido à voz do Senhor, começa a profetizar, o Senhor faz reboliço, o Senhor faz de milagre. E assim, meus amados, o Senhor continua falando com aquele profeta: profetiza, assim diz o Senhor, Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Meus amados, aquele povo era povo do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor estava chegando para mudar a situação. E o Senhor diz: sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir a vossa sepultura para fazer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Aleluia. E vos poreis na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto. E fiz, diz o Senhor. Aleluia. Meus amados, o Senhor está fazendo coisas grandes nesta hora. Louvado seja Deus. Então não pare de clamar pela tua casa, pela tua família. O Senhor te quer como profeta dentro da tua casa. O Senhor te chamou como atalaia no meio da tua família. Louvado seja Deus. Para que você venha profetizar. Louvado seja Deus. Porque a partir do momento que nós nos levantamos, profetizamos, louvado seja Deus, o Senhor faz reboliço. O Senhor coloca cada osso no seu osso. Louvado seja Deus. Porque assim o Senhor, Ele cumpre o que Ele fala. Louvado seja Deus. Aleluias, aleluias. E veja o Senhor agindo, veja o Senhor fazendo. Reboliço aí onde tu tá. Aonde você se encontra nesta hora, eu não sei qual é a tua situação, aonde tu encontra. Mas eu sei que o Deus que muda história, que muda situação, por mais trágica que seja, por mais impossível que seja, Jesus está chegando. O Deus das causas impossíveis está chegando aí. E está movendo céus e terra para te abençoar. Creia nisso, meu querido. Receba esta palavra da parte do Senhor. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração nessa tarde. Aleluia. Obrigada, meu Senhor.